Deus, tua palavra diz que nós caímos em pecado e a prova disso é muito clara. A morte certamente chegará a todos nós. Não existe um sequer que tenha nascido e permanecido vivo. Por consequência da queda, nós iremos padecer. Padecer no corpo e padecer na alma, no espírito. Mas aprove ao Senhor, pelo amor de nós, diante desse caos, nos redimir. E através do envio do teu Filho Jesus, nos ressurgir, ou nos fazer ressurgir, espiritualmente falando, para uma vida nova, a vivificação, o novo nascimento, para termos consciência do nosso estado e nos alegrarmos e sermos gratos ao Senhor por nos implantar uma fé que nos faz crer em toda essa história certamente verídica, tão facilmente comprovada através da morte física das nossas vidas. Mas te louvamos porque o Senhor nos resgatou e nos concede a vida espiritual em Cristo Jesus, pelo sacrifício exclusivo de Jesus, o nosso Senhor. É por isso que estamos aqui hoje. Não porque temos vontade, porque não parte de nós. Nós, homens, somos tendenciosos a nos afastar do Senhor e cuidar meramente dos nossos interesses pessoais. Portanto, somos gratos porque o Senhor move os nossos corações de alguma forma para estarmos aqui nessa noite em culto ao Senhor. Portanto, com o teu Santo Espírito, Deus, toma as nossas vidas, quebrando os nossos corações e nos faça entender a importância dos méritos de Cristo na cruz por nós. E assim permita-nos, enquanto temos vida terrena, viver uma vida mais próxima possível daquele que te agrada. Enquanto observamos os teus preceitos, enquanto somos convidados a cultuar e estar junto do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, fala conosco então, uma vez. Renova a nossa vida nessa noite enquanto te cultuamos. A nossa oração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no profeta Isaías. Um texto conhecido, profeta Isaías, capítulo 9. Apesar de nós estarmos em novembro, esse é o último final de semana de novembro. Algumas casas já estão iluminadas, alguns lugares já estão enfeitando para o Natal. Parece que está longe, mas está chegando. Eu queria aproveitar já para nós falarmos um pouquinho sobre a importância dessa data tão especial, que é o nascimento daquele que veio como homem morrer e ressurgir em nosso favor. Isaías, capítulo 9, é um dos textos famosos, que até mesmo quem não tem muita familiaridade com a Bíblia conhece pelo menos algum versículo. Pois ele diz, Isaías 9, vamos ler de forma alternada para nós nos apropriarmos do texto. Isaías 9, 1 a 7, eu leio os versos ímpares. Toda a igreja, a uma só voz, os versos pares. Diz assim, Isaías 9, 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles,
a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste removida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías profetiza muito antes do nascimento de Jesus, por volta de 700 antes de Cristo, falando já daquilo que viria a acontecer na guerra que a Babilônia proporia a Judá, e ele já consegue vislumbrar não só a vitória, mas o renovo que viria, a alegria que seria restaurada ao povo de Deus em tempos bem mais à frente, quando nasceria esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E esse príncipe da paz certamente não traria a paz meramente entre Babilônia e Judá, ou nas guerras que ainda persistem até hoje por todo o mundo, mas ele traria paz ao nosso coração, por nos reconciliar com Deus. A Bíblia fala que por causa da queda do homem, do pecado, nós fomos destituídos, separados da glória de Deus e nos tornamos inimigos dele. E agora somos reconciliados. Por isso a paz que Jesus traz, não aquela que o mundo pensa que virá, não havendo mais guerras entre nações ou povos, mas aquela que há ou havia no nosso coração contra Deus. Louvado seja Deus por isso. O Natal representa isso. E o hino 237 dos nossos hinários, se você não tem, não se preocupe, será projetado aqui, nos faz pensar na vida desse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Convido a igreja que se coloque de pé para nós cantarmos esse hino 237. Jesus nasceu. Com o Pai, nosso irmão presbítero Ed nos dirige a Deus nessa oração de gratidão e louvor. Ó Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por tua misericórdia e amor em nos ter providenciado o envio de seu próprio Filho, para que pudéssemos ter a esperança de uma vida eterna
maravilhosa, abundante, na Tua presença por toda a eternidade. Te agradecemos, ó Pai, porque Teu Filho se dispôs a nos substituir na cruz, para que tivéssemos perdoado os nossos pecados. Te agradecemos pela Tua palavra, que nos traz o ensino e nos conta tudo aquilo que o Senhor quis que soubéssemos para cumprirmos a Tua vontade. Te agradecemos pelo Teu Espírito, que nos lembra cada dia do Teu amor, da Tua graça e da Tua vontade sobre a nossa vida. Te agradecemos por Jesus ter feito esta obra maravilhosa. Te agradecemos pelo Teu grande amor. Tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Nós vamos continuar louvando o nosso Deus, cantando louvores, nos alegrando na presença do Senhor. Salmo 95. Convido os irmãos que abram as Bíblias. Salmo 95. Vou ler apenas do 1 ao 7. Esse salmo fala muito, tem muito a ver com a música que nós estaremos cantando e exaltando ao Senhor agora. Essa música ela começa com um convite, bem, esta é a hora da adoração. E a adoração é reconhecer que Deus é o Senhor das nossas vidas. A adoração é reconhecer a divindade dEle, reconhecer que precisamos dEle, dependemos dEle. E eu acho interessante que tem logo em sequência da música, fala assim como estás. Um dos motivos de eu estar aqui, porque eu sei que aqui é lugar de pecadores, então eu posso estar aqui. Porque eu sou cheio de defeito. E reconheço que eu preciso de Deus na minha vida. Que o que tem de bom em mim é Deus. É o Espírito dele que habita em mim. Pela graça e misericórdia dele que me escolheu, assim como muitos de vocês aqui. Então fala assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e as ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, só a parte do 8, a parte inicial, não endureçais o coração. Amém? A gente se prostra, que nosso espírito realmente esteja prostrado. Nos esvaziamos aqui e reconhecendo que a gente precisa de Deus. Já estamos em adoração ao Senhor e agora estaremos louvando a Deus, reconhecendo que Ele é Senhor das nossas vidas. Amém? Convido a igreja para ficar de pé e louvar a Deus conosco. Essa é a hora de adorar.
que eu mais gosto. Porém, é uma luz que mais estremece meu coração, porque eu sei do poder de Deus. Lá em Isaías 17:10 fala que Deus esquadrinha o nosso coração. Ele me conhece mais do que eu mesmo. E quando eu penso que Deus está olhando para mim, eu fico preocupado. O apóstolo Paulo já dizia que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal que ele não quer fazer, esse sim ele faz. Aí eu fico pensando e entendo perfeitamente que o que tem de bom em mim é Deus na minha vida, é o Espírito de Deus na minha vida. Conforme foi falado hoje em Romanos 3:10, não há um justo que é na terra, mas Deus habitando em nossos corações faz a gente resplandecer e realmente às vezes ser ponte sobre as águas, ser abrigo no deserto, luz para aquelas pessoas e tantas pessoas, milhares e milhões de pessoas que estão nas trevas. E nós estamos fazendo aqui é nos santificando. Esse é o propósito da igreja este ano. E o único jeito de nós nos santificarmos é louvando a Deus, buscando, lendo a palavra e orando. Parece que é trivial, mas esse é o básico, é o que deve ser feito. Então, se eu quero me encher do Espírito Santo de Deus, eu estou no lugar certo e acredito que a igreja também. Amém? Amém.
Essa é uma pergunta que é pertinente fazer: o que é ser como criança? Nicodemos, que era sábio, ancião, mestre da lei em Israel, perguntou para Jesus: como eu posso nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus falou: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas. Mas é justo por isso. Não é brincar de coisinhas infantilzinhas, primárias, se bem que isso não tem problema nenhum. Se você quer ser um super-herói, quem sou eu para julgar? Mas a questão é, você tem que ter um coração puro. A gente sabe que até as crianças não são puras, elas têm pecado. Então, o que é ser como criança? É você se colocar no colo do Senhor, saber que o Senhor é o Pai e que todos nós somos as crianças para serem ensinadas. Como o Tiago falou, de nós mesmos, mesmo sendo crianças, de nada de bom temos em nós mesmos. Então é pedir ao Senhor: me ensina, é dizer ao Senhor: pela tua graça, pelo sangue do teu filho, eu sou teu filho, me ajuda, me guia, me protege, me fortalece e me ensina como eu devo ser. E assim é como eu vejo ser como criança. Mas o principal é você ser criança no seu coração, é você ter um coração entregue e derramado na presença do Senhor. Amém?
Oremos. Santo Eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai querido, ó Pai amado, através das nossas vozes, Senhor Deus, através de proclamar, Senhor Deus, as tuas maravilhas, a tua salvação sobre nós, a nossa dependência de ti, meu Senhor. E te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor nos conduza de forma que nós possamos fazer isso em nossa vida também, meu Senhor. Paizinho querido, que nós possamos ser, ó Pai, imitadores do Teu Filho amado Jesus, para que essas crianças possam ver em nós, Senhor Deus, o exemplo, não da estatura perfeita, mas o exemplo de sermos imitadores de Cristo. Paizinho querido, que esses pequenos adoradores, Senhor Deus, também possam ter o culto, ó Pai, adequado à sua idade, também possam louvar, Senhor Deus, possam aprender e receber mensagem destinada ao seu coração, debaixo principalmente das tuas bênçãos, Senhor, que é o Pai de todos nós. Te pedimos que o Senhor ministre esta igreja, ó Pai amado, que o Senhor use o seu servo, Pastor Paulo, que o Senhor use o coração de cada um de nós como terra fértil e pronta a receber a tua semente, Senhor. Paizinho querido, transforma os nossos corações a cada dia, mostra-nos a tua vontade, Senhor Deus. Nós te pedimos, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Convido a igreja para abrir sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 39 a 45. Lucas capítulo 1, está projetado aí, versículos 39 a 45. Todos conhecem o ditado popular que diz que quem canta seus males espanta. E as canções realmente mexem com as pessoas. Elas podem, como nós fizemos nesse momento, talvez acontecer isso com a sua vida, nos levar a uma introspecção e nesse momento, por exemplo, a consultarmos o nosso coração para ver como ele está, se está como criança, como foi dito aí, na questão de crer em Deus. As canções, elas marcam datas especiais. Quando você ouve aquela música, quem sabe você se lembra de uma data importante, interessante da sua vida. E por um motivo muito especial, Lucas é o único dos 4 evangelistas que, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o único que de forma muito harmoniosa, eu diria, harmoniosa, ele desenvolve a narrativa do nascimento de Jesus através de canções. Você deve saber que o povo a quem Lucas está se dirigindo aqui é aquele povo que nós já lemos lá em Isaías. É o mesmo povo. Por uma terra aflita, lembra que nós lemos o Isaías 9 no início do culto? Esse povo ainda está em meio à tristeza, precisando de canções para espantar os males, a tristeza que havia espiritual em Judá. Quando Lucas escreve, cerca de 400 anos havia já se passado sem profecias. Roma é o império da época e ele oprime a todos. Embora deixe cada um cultuar o seu Deus, há muitos tributos e imposições que oprimem o povo. Então é um povo que está triste, aflito, oprimido. E Lucas quer narrar, assim como os outros evangelistas, Mateus, Marcos e João também faz, quer narrar a chegada desse libertador, desse redentor,
que até vai confundir Judá, o povo de Deus chamado naquela época de Judá, né? Porque eles acham que queriam um libertador então político, que iria libertar definitivamente os judeus do Império Romano. E todos os evangelistas, na verdade, vêm apresentar o libertador de almas. E é isso que Lucas também faz. Só que Lucas, como eu disse, é o único que faz de forma diferente. Nenhum outro, nem Mateus, nem Marcos, nem João, narram ou descrevem o nascimento de Jesus de forma cantada. Eu costumo chamar esse período aqui de texto de Lucas 1,39 até o capítulo 2, versículo 20, tá? De 1,39, nós só vamos ficar até o versículo 45, mas até o capítulo 2, versículo 20, de uma cantata de Natal. Por isso que no Natal nós costumamos, e as igrejas costumam falar do nascimento de Jesus através de canções. Lucas já havia feito isso. E embora nós, quem sabe, tenhamos alguma dificuldade de delimitar a existência aqui de 5 canções, na verdade, no texto escrito, o texto grego escrito, da forma que foi escrito, é fácil, tá? Há uma normatização, há uma sequência métrica que demonstra a existência de 5 poemas ou 5 canções, bem claras. Por exemplo, esse primeiro trecho, principalmente dos versículos 42 a 45, se você estiver com a Bíblia aberta em Lucas 1, versículos 42 a 45, é uma canção. Nas palavras, é alguém que está proferindo palavras, mas era para ser cantado isso. Tá? É a canção ou solo de Isabel. Tá? Se você for um pouquinho mais para frente, aí algumas Bíblias já até aparecem um subtítulo, que não é inspirado, foi colocado posteriormente, mas já aparecem alguns subtítulos como Cântico de Maria. Tá? E vai do versículo 46 ao 55. Mais à frente, versículo 68, tá? Versículo 68 para frente, é o cântico, também, algumas Bíblias já tem escrito, cântico de Zacarias, vai até o versículo 79. Lá no capítulo 2, no versículo 13, veja lá, e subitamente apareceu como anjo uma multidão da milícia celestial, ou seja, vários anjos, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aquela frase que todos conhecem, na verdade é uma canção também. E termina a 5ª canção no capítulo 2 de Lucas, versículo 29, quando Simeão toma Jesus nos braços e louva a Deus, dizendo, aí vem a canção, versículos 29 até o 32, é a última canção narrada por Lucas. Tá? Então, eu queria apresentar essas 5 canções nos 5 próximos domingos. Hoje nós vamos ficar com a primeira, só de Isabel. Tá? Domingo que vem nós vamos ver essa segunda, o Cântico de Maria. No outro nós vamos ver o Cântico de Zacarias. No outro nós vamos ver o Cântico dos Anjos. E vamos finalizar no dia 22, apresentando a cantata nossa aqui de Natal também, dizendo sobre o Cântico de Simeão. Tá? E perceba, sem nos esquecermos da temática das canções, que é para alegrar o coração, e aqui vai alegrar muito o nosso coração, porque as mensagens são belíssimas, são mensagens do nascimento do libertador, do nosso grande redentor. Mas perceba que essas canções são inspiradas, tá? Pelo Espírito Santo de Deus. Olha que interessante, a primeira canção que é essa que nós vamos tratar hoje, a de Isabel, no versículo 41, Lucas 1, 41, diz lá que ela ficou possuída do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo inspirando a Isabel. E quando nós fechamos lá na última que eu disse à igreja, capítulo 2, versículo 25, diz lá que Simeão vai cantar a partir do versículo 29, mas
o cântico já vem dizendo lá no versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Veja, inicia mostrando a presença do Espírito Santo, termina a quinta canção mostrando a presença e a inspiração do Espírito Santo. É fantástico. Alguém diria por aí que é sensacional a forma como é descrita a narrativa do nascimento de Jesus por Lucas, em forma de canções. Eu queria então ficar com os irmãos apenas com esse pequeno trecho de Lucas 1, 39 a 45, que diz o seguinte: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. 43. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria. Olha a alegria de novo na canção aqui. Se estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então essa primeira canção, ela se tornou conhecida e difundida, e nós vamos chamá-la de bendito, porque no latim ela ficou divulgada como beatitude, que significa bendito. O irmão vai passando para nós, por favor, até mais um, para a igreja acompanhar. E essa primeira parte dessa canção, uma das alegrias, das formas de nós vermos a alegria de Isabel aqui, porque não poderia ser um outro assunto junto com a alegria de uma canção, senão dizer que o bendito nasceu, veio o bem ao mundo. Isso trouxe grande alegria ao coração de Isabel. E nessas palavras do versículo 42, bendita és tu, e bendito, por repetir duas vezes essa expressão, bendito e bendito, o cântico é conhecido como bendito. Nós podemos dar um título ao primeiro cântico da cantata de Natal de Lucas, narrada por Lucas, é bendito, porque o bem veio, realmente chegou o bem. E esse bem traz alegria ao coração de Isabel. E essa alegria, ela é expressa, então, de forma altruísta. E deve ser assim no nosso coração também. Uma primeira lição que nós precisamos compreender. Altruísta é alguém que revela um sentimento, ou se dedica mais a alguém do que a si mesmo. Então a gente diz que essa pessoa é altruísta. Se ela puder beneficiar o outro, a quem dela mesma, ela faz. Então nós chamamos isso de altruísta. Paulo, o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7. 1 aos Coríntios 13, 4 a 7, é aquele famoso texto que fala sobre o amor, a definição bíblica de amor. E diz lá que o amor é longânimo, diz lá que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, ele é benigno. Mas um dos versículos, os 5 desse texto, diz que o amor, ele não procura os seus interesses, ou seja, procura os interesses de outrem. É o altruísmo no amor. Então Paulo ensina, por exemplo, esse sentimento altruísta quanto ao amor. Paulo também aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, talvez seja um dos textos mais fortes na Bíblia sobre o altruísmo, que é se preocupar mais com o próximo do que comigo mesmo. Lá no capítulo 2, versículo 3, Paulo diz aos Filipenses: nada façais por vanglória, glória própria, mas por humildade. Agora preste atenção, considerando cada um
os outros superiores a si mesmos. Então, quando eu fizer alguma coisa, eu tenho que não fazer para minha própria glória, mas considerar o que eu faça, os outros acima de mim, e eu me colocar como servo para essas pessoas. Isso é um serviço altruísta. E nós vemos então aqui também Isabel externando esse sentimento altruísta, enquanto ela revela toda a sua alegria, toda a sua emoção nesse episódio. Versículo 42, está aí o altruísmo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? E alguém pode pensar, mas cadê o altruísmo aí, né? Eu não consegui verificar. As palavras indicam isso, mas nós precisamos compreender o contexto da vida de Isabel para nós percebermos isso. Se você voltar um pouquinho no capítulo 1 de Lucas, no versículo 5, nós vamos ver quem era Isabel. Nós vamos ver que Isabel era uma mulher muito temente a Deus, mas estéril. Observe lá Lucas 1, 5, diz que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abi. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Veja de quem nós estamos tratando: uma pessoa íntegra, reta, de uma família sacerdotal, que trabalhava pelo reino, não é? Não se tratava de alguém negligente, descompromissado, distante, omisso das coisas de Deus. Mas repare agora no versículo 7, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E mais que ser estéril, o texto continua dizendo que, além da esterilidade, tem um detalhe que dificultava ainda mais a questão de eles serem avançados em idade. Chance humana de ter filhos, zero. Agora imagina a alegria dessa idosa grávida. Imagina, para as mulheres então que tiveram filhos, né? Imagina a alegria de uma mulher estéril. E naquele tempo quem tinha esse problema, né, era zombado. Se você, por exemplo, for no capítulo 1, versículo 36, diz lá: Isabel, falando com Maria, né, tua parenta, o anjo falando a Maria, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês. Olha assim, para aquela que diziam ser estéril. Veja que isso era comentado, não era um assunto fácil de lidar, era depreciado. Olha, aqueles que diziam ser estéril. Então, imagine agora essa mulher sabendo da notícia, já em idade avançada, de que ia receber um filho, que estava grávida. Eu imagino essa mulher dando saltos e pulos de alegria e fazendo o quê? Contar para todo mundo. Vamos contar para todo mundo, sair contando a grande notícia. Tamanha a alegria de uma mulher sendo mãe, numa idade avançada e sabendo que era estéril. Isabel podia sair contando ou cantando para todo mundo que, enfim, teria um filho. Mas não é isso que ela faz. O que é mais importante para ela é o filho da outra. Olha o altruísmo aí. E nós vemos no texto, enquanto ele vai sendo apresentado para nós, que quando ela tem a oportunidade então de cantar, é esse texto que nós vemos, ela vai cantar. Ela não vai cantar dela, ela vai cantar do filho da outra, porque ela vê mais alegria e quer prestigiar mais o filho da outra do que o dela mesma. Veja o altruísmo na alegria de Isabel pelo nascimento de Jesus. Então, a felicidade de Isabel vai muito além do que a sua própria da gravidez. Aliás, se você ler o capítulo 1, versículos 24 e 25,
diz que ela fez ainda o contrário. Olha que interessante. Lucas 1, 24 e 25 fala de Isabel falando da sua gravidez. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se. Que terrível que deve ter sido isso, né? As mulheres aqui devem saber mais que os homens. Já idosa, estéril, de repente recebe a notícia que seria mãe e está grávida. O que ela faria? Primeiro, contar para a mãe, contar para a tia, contar para as amigas, contar para parentes. Maria era parente, mas não, ela se oculta, e quando recebe então a visita de Maria, ela abençoa, ela se alegra, ela vibra com a gravidez, a gestação da outra. Versículo 42 é muito marcante. Bendita, abençoada, a palavra é abençoada, é você, Maria. Abençoado é o fruto que está no teu ventre. A geração de outro filho é mais fascinante, mais comemorada que a dela mesma. Como alguém pode não apreciar, então, e não vibrar de alegria com o Natal de Jesus? Natal é época de alegria, e parece que aos poucos isso vem se perdendo, até mesmo de forma terrena, né? Antigamente as pessoas enfeitavam mais, mesmo que não seja exatamente isso, né? A ideia do Natal, né? A árvore, as luzinhas. É claro que isso são só enfeites para alegrar uma data, mas nem isso mais tem sido tão feito assim. Até nós mesmos vamos deixando isso, e eu ouço às vezes alguns crentes dizerem assim: o Natal não tem tanta emoção, mas assim, não é mais legal quando era lá na infância. Talvez porque estava atrelado a receber presentes e cear todo mundo. Pois o Natal deve ser vibrado, comemorado de forma altruísta por nós, lembrando de outro e não de nós mesmos, nos alegrando do nascimento de Jesus nas nossas vidas, no nosso coração. Como alguém poderia permanecer triste no Natal? Isabel mostra essa alegria de forma altruísta. Nada pode superar essa data que deve ser comemorada com muita importância por nós. Tem sido triste para você? Quem sabe? É porque nós estamos aqui do segundo motivo que eu coloco aí para os irmãos. Além da alegria expressa de forma altruísta, veja que essa alegria foi revelada diante de um fato sobrenatural. E talvez esteja aí o fato de muitas pessoas continuarem mais envolvidas com as suas vidas pessoais do que festejando o nascimento do libertador, de almas realmente. Talvez porque as suas almas ainda não foram libertas, elas não reconhecem ainda a grandiosidade de ter o conhecimento espiritual desvendado, ainda estão cegas espiritualmente falando. E Natal nada mais é do que Papai Noel, presentes e muitas luzes e jantares. Mas não foi o que aconteceu com Isabel. A alegria dela era grande demais, ela exclama em alta voz, mas porque para ela há algo sobrenatural acontecendo. Diz aí no versículo 41 do nosso texto: ouvindo esta, Isabel, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Olha que sobrenatural, né? Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Esse texto é fantástico, igreja. Sabe por quê? Porque preste atenção num detalhe. Esta, no texto grego, é a única vez que aparece a expressão possuída ou possuído, seja no masculino ou feminino, ou aparece no feminino, porque é para Isabel, é claro. Possuída pelo Espírito Santo. É a única vez no Novo Testamento que essa expressão é dada a alguém, ser possuída do Espírito Santo, tá? Calma, obviamente eu não estou dizendo aqui que somente Isabel em toda a Bíblia foi possuída pelo Espírito Santo, obviamente que não.
Tantos outros foram possuídos pelo Espírito Santo. O que eu estou dizendo é que a Bíblia faz questão de colocar essa expressão, essa nomenclatura para ela. E tem um porquê para isso. Geralmente nós vamos ver, por exemplo, no próprio Zacarias, Lucas 1,67, que ele ficou cheio do Espírito Santo. Vocês vão ver, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, várias vezes a ideia de os apóstolos estavam cheios ou transbordavam do Espírito Santo. Mas possuída, essa expressão na Bíblia é só para Isabel. Mais uma vez eu digo, só ela ficou possuída? Não. Mas aprove a Deus revelar dessa forma, diferenciada para aquela mulher, porque o que está acontecendo ali é muito sobrenatural e tem motivos para isso. Por exemplo, um primeiro motivo é que há a diferença entre estar possuído e estar cheio. Tá? Há uma diferença. Parece igual, mas não é. Estar cheio do Espírito Santo é um exercício que nós mesmos podemos fazer. Não é ter o Espírito Santo, isso é sobrenatural, isso nos é concedido, é dado. Mas nos encher do Espírito é possível a nós. Efésios 5,18 diz assim: enchei-vos do Espírito. Olha, uma atividade ativa nossa. Enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando e adorando a Deus, e assim vai discorrendo o texto. Então, há como, Efésios 5,18, de que nós nos enchamos do Espírito, ou seja, desenvolvamos a nossa fé, os nossos dons, a carreira espiritual que nos foi proposta. Isso é possível. Agora, ter o Espírito é dom, é dado. E ser possuído, essa ideia traz à mente que alguém tomou posse de nós naquele momento. Alguém passou a se valer de nós sem que nós mesmos tivéssemos ativamente um desejo, a vontade. Fui possuído por alguém. Agora é outra pessoa que está fazendo algo por mim. E aqui o próprio Espírito de Deus. Por isso essa expressão ficou possuída. E aí o segundo motivo embutido nesse, da importância e a diferença de ser possuído e cheio. Porque possuído alguém que está possuído sugere uma transferência. Deixa eu te explicar melhor. Até com um exemplo que talvez não seja o melhor, no sentido de mais bonito, mas é o mais claro. Pense numa possessão demoníaca. Quando você pensa em possessão demoníaca, você imagina alguém que está ali e foi possessa, ou que estava perante o espírito imundo, e a Bíblia mostra vários exemplos assim, e o espírito então se apossou do outro. Lembra dos filhos de Serra? E quiseram lá imitar os apóstolos, e aqueles espíritos maus que estavam ali possuíram eles também. Então possessão parece que traz essa ideia de transferência, tá? Tomar posse daquele ser agora, e fica fantástico o entendimento então do porquê Isabel ficou possuída, tomada completamente pelo Espírito Santo. Maria é aquela que está gerando do Espírito Santo, e ela vai ao encontro de Isabel. E quando Maria então está frente a frente com Isabel, Isabel é possuída pelo Espírito Santo. Uma transferência, uma abrangência, talvez melhor dizendo, desse Espírito Santo, tomando Maria e Isabel. É por isso que ela diz que está estremecido o seu ventre. A criança, com 6 meses, diz o texto, está lá, alegre. É por isso que Isabel consegue compreender na fala dela que Maria está grávida. Quem disse isso a Isabel? Já parou para pensar nisso? Quando o texto diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Se você ler o contexto todo,
Não fala nada de o anjo ter visitado Isabel e dito a ela: olha, a tua parente está lá, ela também vai ficar grávida. Não. Diz o contrário. Diz que quando o anjo falou com Maria, capítulo 1, versículo 26 a 38, para Maria o anjo disse: olha, tua parenta também, a Isabel, está grávida 6 meses mais já que você. Diferença de 6 meses. Mas não é dito isso para Isabel, elas não moram perto. Veja no texto que naqueles dias, versículo 39, dispondo-se Maria, foi à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Elas não moram nem na mesma cidade, elas moram distantes uma da outra, mas porque Isabel é tomada pelo Espírito, ela exclama em voz alta, como se o próprio Espírito estivesse falando ali: bendita és tu entre as mulheres. Entende o que está acontecendo aqui? Não é meramente Isabel que está dizendo, é o próprio Espírito falando através de Isabel: bendita és tu, Maria, entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. É sobrenatural. E quando nós estamos vivendo com o sobrenatural, não tem como nós não nos alegrarmos no Senhor. E o nascimento de Jesus é sobrenatural. Um Deus que se encarna e se faz homem para pagar os pecados da humanidade, trazida desde Adão. Mas não tinha um justo sequer. Teria que Deus se encarnar e pagar por esse preço por nós. Veja então a alegria revelada por um fato sobrenatural. Quem sabe seja por isso que muitas pessoas não se alegram no Natal. O Natal é só mais uma data. E às vezes eu fico até mais triste. Eu não. Eu fico muito feliz no Natal. Talvez seja para mim a data mais feliz, mais até que o meu aniversário. Aliás, a partir de agora, o meu aniversário não deve nem ser muito mais festejado. Nós já viramos a página, já estamos na descendente. Vive, se alegre com o Natal, mas de forma altruísta e também reconhecendo na revelação que é algo sobrenatural que está acontecendo. Por fim, a alegria cantada por Isabel, essa primeira canção, considera a sua fé, a sua crença. Alguém que canta com fé declara coisas magníficas. Alguém que canta sem fé fica cantando, como se diz por aí, sofrência. Fica naquela autocomiseração e se angustiando em si mesmo. Mas quem canta com fé, mesmo diante das tribulações, como esse povo aqui que estava vivendo uma época aflita, oprimida por um império, quem canta com fé revela alegria. E mais uma vez, não é tão perceptível assim, mas está no versículo 43, a fé dessa mulher, Isabel. Depois do Espírito Santo a possuir, e na leitura do texto eu fiz uma pausa obrigatória aqui, para os irmãos entenderem mesmo, quando eu disse no versículo 42 na leitura, e exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Se alguém percebeu, eu parei um pouquinho para começar o versículo 43, porque começa uma pequena nova sessão aqui, e agora já mudou o assunto. Veja, ter proferido sobrenaturalmente pelo Espírito que tinha possuído ela: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, é diferente de agora, parece uma nova sessão. Olha, passou e agora, de onde me provém que me venha me visitar? E veja que o assunto já mudou um pouquinho, de exaltação para um bate-papo ali de quem sabe, né? Elas tomariam um café juntos ali, passariam a tarde conversando, né? É um outro assunto. Nós conseguimos observar nos versículos 43 a 45, pelo menos dois aspectos da fé de Isabel, porque ela está muito alegre, mas ela está alegre porque ela tem fé. Ela tem fé, tá?
Isabel, um dos aspectos, está no fato dela declarar que ela está ali com aquela que vai dar a luz ao Filho de Deus. Algumas pessoas se confundem um pouco aqui, acreditando que Maria, então, tenha sido a mãe de Deus, né? Bom, Maria não pode ser mãe de Deus, porque Deus não tem genealogia, ele é Espírito, né? E o que foi implantado em Maria foi obra do Espírito Santo. Não precisou de José e não precisava dela, só precisava nascer de uma mulher, porque o pecado, a palavra de Deus diz em Romanos 5, versículo 12 para frente, ele veio ao mundo por causa de um homem, e deveria ser retirado do pecado do mundo por causa de um homem, mas não havia um homem justo sequer. Então precisava ser nascido de mulher. Maria foi só aquela escolhida, graciosamente. É claro que Maria deve ter sido, com certeza, modo de dizer, com certeza uma mulher esplêndida, para ser escolhida por Deus, aquela que iria gestacionar aquele que foi implantado pelo Espírito Santo nela. Ela é a mãe de Jesus. Tanto é que Isabel percebe isso, por mais que dê a entender que ela está falando que é mãe de Deus, ela não está. Versículo 46, de onde me provém que me venha visitar a mãe, ela é a mãe do meu Senhor. Veja aqui, é tênue, eu sei, mas Isabel não está chamando Maria de mãe de Deus, mas mãe que está gerando ou gestacionando o próprio Jesus, o homem perfeito. Porque não era um Deus perfeito que precisava vir ao mundo para tirar o pecado, era um homem perfeito que precisava ter no mundo para tirar o pecado. Maria está gestacionando ali, né, o homem Jesus perfeito que viria tirar o pecado do mundo. Por isso ele é chamado de Redentor, porque ele nos liberta, e por isso ele é tido como o Senhor, porque uma vez que ele tira o meu pecado como um Redentor, como um libertador, essa nomenclatura para ele estava muito fácil. Um libertador, aquele que pagou a minha dívida, agora ele é meu dono. Era assim que se redimia um escravo. Pagava-se para tê-lo ou para soltá-lo e dizer: esse escravo pode ser libertado. Uma vez que foi pago com sangue, agora ele é dono, então ele é Senhor. É isso a palavra Senhor. Não no sentido de Deus, mas no sentido de ele é o meu libertador, ele é o meu redentor. Tá? Tanto que Isabel não está adorando Maria, né, que ela diz, também não está adorando Maria, né, que ela diz: bendita és tu dentre as mulheres. Ela não diz: bendita és tu acima de qualquer mulher. É no meio das mulheres aqui, ó. Você é bendita, mas está no meio delas. Está no meio delas. Esse é um dos aspectos da fé, a crença pela vinda do Senhor, que libertaria espiritualmente a sua vida. Olha como Isabel crê. Por isso ela é alegre. E por isso tem muita gente triste, porque não tem essa fé. Segundo aspecto, ainda considerando a fé para a alegria de Isabel, ela diz no versículo 45: bem-aventurada a que creu, ou feliz, muito abençoada é a que creu, porque àquela que creu seriam cumpridas as palavras ditas da parte do Senhor. Esse versículo é fantástico. Primeiro, Isabel declara que alguém pode ser chamado de bem-aventurado ou feliz do mais alto grau se crer. Então ela acredita dessa forma, Isabel. E mais, crer naquilo que foi dito da parte do Senhor. E o que foi dito da parte do Senhor aqui a Maria? Essa promessa da vinda de Jesus através da semente da mulher está desde lá do Gênesis. Se os irmãos lerem Gênesis 3,15, já diz lá, no início da Bíblia, 3º capítulo apenas de Gênesis, que da semente da mulher viria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Essa promessa já vem desde lá. Nós estamos aqui no início da era cristã. Jesus vai nascer ainda, pelo menos 2.000 anos à frente do Gênesis 3,15. E como que essa mulher, diante de tantas gerações,
ainda guardou essa promessa de bendita aquela que crê nas palavras que foram ditas. Passaram profetas, cerca de 2000 anos, um passando para o outro, de ouvido a ouvido, e chega dessa mulher que crê diante das gerações que vieram antes dela e passaram a mensagem para ela. Ela crê dessa forma. Maria e Isabel creram, eram crentes nessa promessa. Veja que nós estamos aqui diante de mulheres muito fervorosas, cheias de fé, por isso são alegres, por isso são bem-aventuradas. Por isso o Natal faz muito sentido àqueles que têm fé. Aqueles que não têm fé, que não creem dessa forma, é uma data triste, quem sabe ofuscada por um acontecimento. Quem sabe morreu alguém perto do Natal, então o Natal passou a ser a data mais triste da minha vida. Aconteceu alguma coisa ruim e ofusca o Natal. Não pode ser assim. Para aqueles que têm fé, que creem nas palavras preditas, faladas pelo anjo Maria, mas preditas por vários profetas no Antigo Testamento e passadas de geração em geração, chegaram até nós hoje, cerca de 4000 anos depois. Para esses que creem verdadeiramente, o Natal é alegria. Por isso Lucas é o único que escreve essas passagens e de forma cantada, para espantar os males dele, para espantar os temores. Está chegando o Natal. Natal é época de alegria, de festa, de contentamento, onde eu não estou preocupado com a minha alegria pessoal, mas é uma alegria altruísta. Estou alegre pelo povo de Deus, que chegou salvação para esse povo. Se lá no meu trabalho está difícil, se dentro do meu lar está difícil, não importa, eu me alegro mais com a alegria geral do povo de Deus que recebeu a bondade, o nascimento de Jesus. Natal me traz alegria através de uma canção, porque é um fato sobrenatural. Coisas sobrenaturais acontecem na vida de Jesus. Natal traz alegria para o coração, porque eu creio, não por mim mesmo, mas porque foi lançada em mim a fé, a semente da fé. E porque eu creio nisso, eu me alegro muito no Natal. Eu quero te preparar, irmão, para você, quem sabe, se puder estar conosco, porque no dia 22, depois de nós vermos os cânticos que somente Lucas coloca, o ciclo fechado dia 22, nós vamos apresentar a cantata de Natal aqui na igreja também. Você possa estar muito alegre, emocionado, como quem sabe Isabel esteve aqui. Tomara o Espírito Santo nos possua nesse dia, de forma extraordinária. Não que nós não tenhamos, nem possamos estar cheios, mas dessa forma que foi com Isabel, diferenciada, a ponto de vidas serem quebrantadas, de corações serem entregues de novo aos pés da cruz, deixando o orgulho, as coisas que passaram para trás, e desejando viver vida nova, com aquele que realmente liberta corações das cadeias do inferno. Deus abençoe a nossa vida, que nós possamos pensar muito nessa data que se aproxima, sem tristeza, com muita alegria no nosso coração, principalmente pelo nascimento do nosso grande Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos passar por um momento muito especial agora, de alegria também. E há alegria no coração desses nossos irmãozinhos, e no nosso também, de forma geral, porque eles creem, porque algo sobrenatural aconteceu. A vida, alguém vir à existência, é algo sobrenatural. E eles têm demonstrado um amor muito altruísta pelo rei. Jonatas e Beatriz têm servido muito a igreja. Os irmãos têm percebido isso em vários departamentos. E a nossa irmãzinha chegou a ter a perda de uma das gestações, né? E nem por isso desanimou, murmurou. Por certo ficou triste momentaneamente, o que é passível para o ser humano, mas creu na promessa, creu de forma sobrenatural, não deixou de vir à igreja, não deixou de servir com os seus dons. Então é de emocionar
quando nós podemos receber e batizar então o pequeno Isaac. Nós vamos fazer isso agora, por louvor e para a glória do nosso Deus. Eu queria cantar um outro hino hoje. Nós vamos cantar o mesmo. Quando eu era criança, eu fui ensinado assim. E quando eu fui trazer a minha filha para o batismo, eu já avisei logo, ó, tem que ser o hino tal, né? Porque faz parte, né, do batismo na nossa igreja. Quando a igreja fica de pé, por favor, nós vamos cantar as duas primeiras estrofes do hino 367. Primeira e segunda estrofe. Enquanto nós cantamos, Jonatas e Bia vão vir aqui à frente trazendo o Isaac. Me perdoe a confusão. Nós estamos recebendo muitas crianças para louvor, honra e glória ao nosso Senhor. Domingo que vem tem mais aí. Me perdoe, já tem os filhos do Cláudio ainda, né? Para serem recebidos também. Nós vamos marcando e por louvor e para a glória do nosso Deus, são bastante crianças que têm os pais se responsabilizando pelos filhos. Isso é o mais importante, a responsabilidade dos pais pelos filhos. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Equivocadamente, algumas pessoas, eu creio que sem a intenção, mas por falta de verificar na Bíblia aquilo que é devido realmente, acabam trocando o batismo dos filhos por uma apresentação ao Senhor. Vocês devem ver e ouvir falar de igrejas que apresentam seus filhos a Deus, não batizam na infância, por considerar talvez uma prática que não é evangélica, ou que a criança não tem fé suficiente para ser batizada, na verdade. E eu queria aproveitar hoje para dizer algo sobre isso também para a igreja. Lá em Lucas, o mesmo Lucas, veja que interessante, se você tiver com a Bíblia aberta ainda, se não, Lucas capítulo 2, versículos 22 a 24. Diz assim, versículo 22, Lucas 2, 22 a 24. Passados os dias da purificação deles,
né? Segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, está falando sobre Jesus, tá? Para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Preste atenção, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então veja a base ou o fundamento que algumas igrejas usam para apresentarem seus filhos ao Senhor e não batizarem. A Bíblia fala de apresentar os filhos, e a Bíblia não fala de batizar filhos. É isso que é dito. Bom, se eu tomar por base disso e ler esse único texto aqui, a Mariana não poderia ser apresentada. Talvez o Isaac sim, o Gabriel, mas a Mariana, por exemplo, e outros filhos não poderiam ser apresentados ao Senhor, porque o texto que fala sobre a apresentação de crianças a Deus, que é o texto usado aqui quando a criança é Jesus, diz lá, todo primogênito. Então, é o primeiro dos filhos apenas, e é primogênito homem. Então, quem apresenta crianças a Deus, usando o texto bíblico de apresentação, que não seja primogênito e homem, já está fora do preceito de Moisés. E mais, essa apresentação seguiu um ritual, por isso que eu li o texto. Diz lá no versículo 24, além de apresentar, eles tinham que fazer o quê? Oferecer um sacrifício. Oferecer um sacrifício, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo o que prescrevia a lei. Eu não vejo isso sendo feito nas igrejas, a apresentação e vamos sacrificar aí os animais. Então a falta de conhecimento bíblico leva pessoas a simplesmente ouvirem o que o líder falou, sem mesmo consultar a Bíblia, e proceder com alguns rituais que não são aqueles inspirados por Deus. E mais, preste atenção o que diz, se você estiver comigo aí, Lucas 2, nós lemos o 22 e 24. Preste atenção no outro equívoco que é negligenciado para aqueles que querem apresentar apenas crianças. Se elas querem apresentar o mesmo texto que diz nos versículos, capítulo 2, versículos 22 e 24, diz no versículo anterior, o 21, que Jesus foi circuncidado. Então teríamos que fazer todo o procedimento. Já que é para seguir exatamente como está no texto aqui, então nós vamos circuncidar, por isso tem que ser só o macho. A mulher não tem como circuncidar. Então pega-se o primogênito, macho, faz a circuncisão, depois de circuncidar, apresenta no templo ao sacerdote e sacrifica animais. Esses são rituais que ainda existiam e foi feito em Jesus, porque ele ainda não havia morrido e ressurreto, ou seja, cumprido qualquer sacrifício, qualquer holocausto. Após a morte e o sacrifício de Cristo, nenhum holocausto, nenhum sacrifício, senão o de louvor, é requerido do povo de Deus. É por isso que nós não apresentamos crianças a Deus, nós batizamos, porque o batismo, a partir daí, da morte e ressurreição de Cristo, é o selo de união com Cristo. Você não vai mais ouvir que pessoas eram circuncidadas, mas batizadas. E você vai ouvir no Novo Testamento várias famílias que batizaram todo o seu lar, como nós já lemos aqui em tantos batismos. E foi lá e batizou. Lídia, por exemplo, é um desses casos. Tem vários. Os apóstolos foram lá e ela foi batizada e toda a sua casa foi batizada. Eu quero entender que toda a sua casa inclui a família inteira. É isso que Deus exige. E para isso Deus coloca na vida do Marciel, da Lívia, do Jonatas e da Bia e de outros pais que têm trazido a responsabilidade nos seus corações. Porque uma vez que eu trago meus filhos para o batismo, sem que eles tenham na intelectualidade deles o entendimento, eu estou me colocando, e a Bíblia trata assim dos filhos,
como responsável espiritual para aquela criança. O problema é que responsabilidades são poucos os pais que querem hoje em dia ter sobre os filhos. Eles deixam para a escola educar, eles deixam para outras sociedades, outros ajuntamentos e grupos de pessoas educarem, quando a educação, e principalmente a educação espiritual, aquela que contempla a Bíblia, é exigida dos pais. E a palavra de Deus diz então, que mesmo se for criança, com 8 dias era circuncidado. Por isso pode trazer a criança, a data que for, que com 8 dias Isaac, filho de Abraão, foi circuncidado, melhor dizendo, e selado ali a justiça pela fé. Pela fé de Abraão, Romanos 4:11, diz que Isaac foi salvo, porque o pai era responsável pelo filho. É dessa forma que crianças vão ao céu. De outra sorte, elas são pecadoras, e todo pecador precisa de um redentor. Vamos pensar dessa forma, e como uma igreja que teme a palavra de Deus e não tradições, nós cremos na palavra de Deus, nós assim procedemos com o batismo infantil. Louvado seja Deus, porque ainda temos pais e muitos na igreja. Estava brincando hoje de manhã, né? Acho que temos uns 4 ou 5 domingos que nós temos batismo todo domingo, e ainda tem mais até o final do ano. E isso, mais ainda do que o temor do Marcial, da Bíblia, do Jonas e da Bíblia, mais que isso, a igreja tem que perceber o movimento que Deus está fazendo na igreja, querendo trabalhar conosco na questão dos infantes, dos pequenos, para termos o bem, porque são filhos de Deus, assim como nós. Por isso nós vamos proceder ao batismo. E como nós fazemos, a Bíblia exige assim, nós responsabilizamos os pais nesse momento. Por isso também, nós fazemos algumas perguntas aqui aos pais, para que eles respondam à igreja, testemunhando, professando a fé pela qual vão tratar os seus filhos. Tá? E a igreja esteja atenta a isso também, porque o que está acontecendo aqui não é algo mecânico, é algo espiritual, e como nós lemos lá no texto, que o sobrenatural de Deus mova os nossos corações, e que nós possamos nos alegrar então pela vida da Mariana e do Isaac nessa noite. Bom, pais, estão preparados para votarem diante do Senhor? Deus está presente, o corpo de Cristo está aqui, e eu gostaria que vocês olhassem agora para a igreja se colocasse de pé. Primeiro aos pais, depois há um voto da igreja também aos filhos. Pais, vocês prometem diante da igreja, a igreja vai falar que é o corpo de Cristo, a representação de Deus também, e perante a presença do Espírito aqui entre nós, vocês prometem diante da vocação que receberam de serem pais, é uma vocação, educar a Mariana e o Isaac. Vocês prometem educar essas crianças no Evangelho genuíno e exclusivo do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, tomando esta palavra como regra de fé e prática para a vida dos seus filhos? Prometem? Sim. Vocês prometem, Marcial, Vivian, Jonatas, Bia, vocês prometem perante Deus trazer seus filhos, como tem feito, mas continuar trazendo os filhos para interação e integração com o corpo de Cristo, para que eles cresçam verdadeiramente fortalecidos, porque a palavra de Deus diz que a igreja ela vai edificando mutuamente os seus membros através dos dons. Vocês prometem trazer os seus filhos, ensinando-os também a respeitar a igreja como corpo de Cristo, o cabeça desse corpo? Prometem? Sim.
Vocês prometem, pais, ler a palavra de Deus, não só tê-la como a regra de fé e prática, mas lê-la como seus filhos? Prometem diante de Deus orar por eles, com eles, ensiná-los diariamente a se prostrarem diante de Deus? Prometem isso a Deus? Ler a palavra e orar com seus filhos durante a carreira, a caminhada deles até a fase adulta? Sim? Sim. Última pergunta. Nós somos o maior exemplo para os nossos filhos. E como exemplo para os nossos filhos, nós temos que refletir não meramente as nossas vidas, mas Cristo tem que ser refletido em nós. Nesse entendimento, vocês, pais, prometem ser exemplo de família, de lar, de matrimônio, para que Mariana e Isaac vejam em vocês a glória de Cristo e nada então sirva de impedimento nem confusão na fase infantil deles quanto à fé que eles estão seguindo? Prometem? Sim? A igreja está preparada para prometer? Faça isso se for de todo o teu coração, viu? Porque aquele que vota perante o Senhor e não cumpre, a palavra de Deus nos chama de tolo. E tolo não é bobo, viu? Tolo é nécio. Tolo é quem não tem compreensão espiritual. Há um julgamento da parte de Deus para eles. Mas se você votou algum dia e não cumpriu, ainda há esperança, porque o Senhor, ainda por ser misericordioso, Ele deixa que nós nos aproximemos e refaçamos votos. Mas não deixe de refazer. Se um dia foi feito, Deus é aquele que é o juiz e está acima disso tudo. A igreja promete ajudar os pais a serem, sempre, melhor dizendo, benignos, sendo longânimos, promovendo na igreja o melhor ambiente que essas crianças possam ter, ambiente saudável, de amor, para que elas correspondam também em amor, esse amor que vem de Deus sobre nós. Olhem para esses pais e digam se prometem então colaborar com eles, como igreja, na educação e no crescimento de seus filhos. Sim? Sim. Amém. Feito isso, prometidos perante Deus, podemos então passar efetivamente no batismo. Eu gostaria que a igreja se colocasse em atitude de oração, porque realmente a festa, não só aqui, a festa nos céus, por pecadores que estão sendo selados com o selo da promessa, unidos a Cristo nesse momento. Mariana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, cuida dessa vida, Senhor. Amém. Cuida desse coração. Dá a ela toda a instrução, Pai, e conhecimento. E que a Mariana cresça em estatura e graça perante o Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaac, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, também é esse pequeno, e instrua, Deus, nos teus caminhos. Amém. Nós lemos na tua palavra que o teu Espírito possuiu também João Batista no 6º mês de gestação. E essa criança já se alegrava no ventre de sua mãe. Nós cremos que o teu Espírito está fazendo história na vida do Isaac e da Mariana nessa noite.
cuidando dos seus corações, para que eles cresçam cercados pelo teu amor e pelo teu cuidado. E assim, que nós possamos ver-nos diante das promessas que fizemos, uma vez cumpridas, essas crianças mais à frente sendo grandes servos do Senhor. Que assim seja feito, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Foi como um sonho que se realizou, não espera tempo que enfim passou, os nossos corações parecem explodir de amor por te querer. Pedaço do céu que Deus nos entregou. Ó Deus, nosso louvor no final desse culto ao Senhor, que a tua palavra foi lida, o teu nome foi exaltado, promessas foram feitas diante da confiança, da crença desses pais às promessas do Senhor. Nos entregamos nas tuas mãos como as nossas vidas, a fim de que o Senhor nos traga até o próximo domingo na tua presença novamente, por louvor, honra e glória do teu nome. Senhor, sempre seja louvado na tua igreja. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.